Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. É sempre uma alegria poder compartilhar com você o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 39 e 40. Doutrina e Convênio 39 foi uma revelação que foi dada, aqui está escrito James Coville. Estudos recentes nos mostram que, na verdade, era James Coves, e ele era um ministro metodista por 40 anos, um ministro itinerário, né, que ele ia de lugar em lugar pregando. Ele estava com aproximadamente 60 anos. Não se sabe se ele estava participando ou se chegou logo depois da conferência, a terceira conferência da igreja, realizado em 2 de janeiro de 1831. No dia 5 de janeiro de 1831, Joseph recebe esta revelação para James Coves. James Coves, ele não era membro da igreja, mas ele fez um convênio com Deus que ele obedeceria aos mandamentos que fossem dados pelo Senhor através do profeta Joseph Smith. E então Joseph recebeu esta revelação. No versículo 3, nos primeiros versículos ali, o Senhor está se apresentando, né? Mas no versículo 3 diz assim, vamos começar no 2, que é melhor. A luz e a vida do mundo, uma luz que resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. O mesmo que vinha aos meus no meridiano dos tempos e os meus não me receberam. Mas a todos os que receberam dei poder para tornarem-se meus filhos. Então todos aqueles que recebem o Salvador Jesus Cristo se tornam filhos de Cristo, filhos de Deus. É fantástico, né? Ah, que alegria, irmãos, saber que as pessoas que aceitaram o Salvador, eles se tornaram filhos de Jesus Cristo. Mas mais alegria ainda, no meu caso, né, e no seu caso, é a continuação do versículo 4, que diz assim, e também a todos os que me receberem, darei poder para tornarem-se meus filhos. Então, todos aqueles que recebem o Salvador Jesus Cristo, recebem o poder para se tornarem filhos de Cristo. Bonito, né? A pergunta é, o que eu tenho que fazer ou como eu recebo Jesus Cristo na minha vida? O próprio Salvador estava ensinando James Coves como ele teria que proceder para aceitar o Salvador Jesus Cristo. E no versículo 6 encontramos a resposta. E este é meu evangelho, arrependimento, batismo de água e depois batismo de fogo e do Espírito Santo. Sim, o Consolador, o qual manifesta todas as coisas e ensina as coisas pacíficas do reino. Fim da leitura. Olha que interessante. No mundo hoje você tem muitas pessoas que acreditam no Salvador Jesus Cristo, mas como que eu faço para recebê-lo em minha vida, né? Como é que eu faço para receber o Salvador? Nos nossos dias, o Evangelho foi novamente restaurado sobre a terra. E o Senhor ensinou, você tem que ser batizado porque tem autoridade. Embora você tenha ser batizado em 100 vezes, você tem que ser batizado por alguém que tenha a autoridade de Deus. E daí você tem que ser batizado na água e no fogo, receber o Espírito Santo. E continuar guardando os mandamentos. Não é fantástico? Não é maravilhoso? Não traz esperança saber que o reino está novamente na terra? E o Senhor fala que aqueles que aceitassem receberiam o Consolador, né? E aprenderia sobre as coisas pacíficas. Lembra de João, capítulo 14, que o Senhor fala assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Às vezes as pessoas buscam paz no mundo e nunca encontram. Mas esta paz é a paz que vem através do Espírito Santo enviado de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, então, no versículo 7 até o 9, ele fala assim para James: tenho observado tuas obras e conheço-te. Em verdade eu te digo, teu coração é agora reto diante de mim. E eis que sobre tua cabeça conferi grandes bênçãos. Nesta revelação, já dizendo, olha, nesse momento, agora, o teu coração é reto. Continuando no 9. Entretanto, conhecestes grandes tristezas, porque me rejeitaste muitas vezes por causa do orgulho e dos cuidados do mundo. Então, o Senhor, ele revelou algo que James conhecia. Jones não sabia disso, mas o Senhor sabia, conhecia James Cove. E ele disse, olha, muitas vezes tu me rejeitaste, James Cove. Mas agora, naquele momento, teu coração estava puro. E o Senhor tinha falado, olha, você tem que se batizar. Mas, devido ao orgulho e às coisas do mundo, ele acabou se afastando. O elder dele, Jay Holland, ele, membro do Quórum dos 12, lembrando que ele é um médico, né? E ele passou por uma experiência que ele falou na nossa conferência geral, e está na Liahona de novembro de 2009, páginas 98 e 99. Ele conta uma experiência pessoal sobre estar atento às coisas do mundo. Eventualmente, eu e você recebemos muitas impressões do Espírito Santo, mas às vezes nós agimos como James Cove, damos uma olhadinha para o mundo. Vamos ver a experiência do apóstolo, quando ele ainda não era apóstolo, era um jovem residente, né, da medicina. Abre aspas. Em 1980, nossa família mudou-se e passou a morar em frente ao hospital onde eu trabalhava e estudava. Eu trabalhava todos os dias, inclusive aos domingos. Se eu terminasse meu trabalho no domingo lá pelas 2h da tarde, podia ir com minha esposa e minha filha à reunião da igreja, que começava às 2h30 da tarde. Certo domingo, no fim de meu primeiro ano de residência, eu sabia que provavelmente sairia lá pelas 2h da tarde. Percebi, contudo, que se eu ficasse no hospital ainda mais um pouquinho, minha esposa e minha filha iriam sem mim. Então eu poderia ir a pé para casa e tirar um cochilo. Fico triste em confessar, mas foi o que eu fiz. Esperei até 2h15 da tarde, fui para casa a pé, bem devagar, e deitei-me no sofá, ansioso para tirar uma soneca. Mas não consegui dormir. Fiquei inquieto e preocupado. Eu sempre adorei ir à igreja. Fiquei indignado porque, naquele dia, eu não estava sentindo o zelo e o ardor do testemunho de antes. Não precisei pensar muito. Por causa de meus horários de trabalho, eu me tornara um tanto descuidado quanto às minhas orações e ao estudo das Escrituras. Eu me levantava de manhã, fazia uma oração e ia trabalhar. Muitas vezes emendava a noite com o dia em um plantão e só voltava para casa na tarde da noite no dia seguinte. Ficava tão cansado que caía no sono antes de fazer uma oração ou de ler as Escrituras. Na manhã seguinte, o processo recomeçava. O problema é que eu não estava fazendo as coisas básicas necessárias para manter a grande mudança em meu coração,
e evitar que ele virasse pedra. Levantei-me do sofá, coloquei-me de joelhos e orei a Deus, pedindo perdão. Prometi ao Pai Celestial que mudaria. No dia seguinte, levei um exemplar do livro de Mórmon para o hospital. Na minha lista de afazeres do dia, e todos os dias a partir dali, 2 itens eram constantes: orar pelo menos de manhã e à noite e ler as Escrituras. Às vezes chegava a meia-noite e eu precisava encontrar rapidamente um lugar reservado para orar. Em alguns dias, meu estudo das Escrituras era breve. Também prometi ao Pai Celestial que sempre tentaria ir à igreja, mesmo que perdesse parte da reunião. Depois de algumas semanas, o zelo voltou e senti novamente o ardor do testemunho em meu peito. Prometi que nunca mais cairia na armadilha da morte espiritual, sendo descuidado nas pequenas coisas, colocando assim em risco as coisas de natureza eterna, quaisquer que fossem as circunstâncias. Fim da citação. Que história linda, irmãos. Um apóstolo de Deus hoje, o Elder Holland, mas na época ele era apenas um jovem, recém-formado em medicina, fazendo sua residência. Longas e longas horas de trabalho. E esse cansaço, a rotina, fez com que ele começasse a parar de fazer as coisas básicas. Penso que eu e vocês, que todos nós, em algum momento da vida, caímos nessa armadilha. E o apóstolo nos ensinou que isso é uma armadilha para a morte espiritual. E eu sou tão grato de você estar me ouvindo agora. Sou tão grato de você ter o coração voltado para o Senhor e desejar se aproximar dele. Que eu e você possamos fazer as coisas básicas que são vitais para a nossa sobrevivência espiritual, como orar, estudar as Escrituras, mesmo que seja um pouquinho. Vamos continuar aqui. Uma coisa interessante que o Salvador estava dando uma revelação para James Cove, mas ele colocou algumas bênçãos que eram condicionais. Observe os versículos 10 e 11. No 10 o Senhor fala assim, mas eis que chegados são os dias de tua libertação. E aí vem a condição. Se atenderes a minha voz, que te diz, levanta-te, ser batizado e lava teus pecados, invocando o meu nome, e receberás o meu espírito e uma bênção maior do que todas as que jamais conhecesses. Olha que maravilhoso. Eu fico me imaginando o meu próprio batismo, como o Senhor me abençoou, como Ele descortinou em minha vida experiências espirituais maravilhosas, em que pude reconhecer a mão do Senhor na minha vida e dos irmãos e irmãs a quem tive a honra de servir. No versículo 11, novamente, e se fazes isto, prepararei-te para um trabalho maior. Tu pregarás a palavra de meu evangelho, e daí continua. Se você cumprir aquilo que o profeta ensinou, que é o convite que o Salvador estava fazendo a ele para receber o batismo de água e de fogo, o Senhor estava chamando ele, então, para pregar o evangelho restaurado em nossos dias, com bênçãos que ele jamais poderia imaginar na vida. Que coisa linda. Continuando, outra coisa que ele deveria fazer, a intenção dele era ir para o leste, né? Mas o Senhor falou assim, e sendo que meu povo há de reunir-se em Ohio, reservei-lhes uma bênção que não é conhecida entre os filhos dos homens, e que será derramada sobre suas cabeças. E de lá homens sairão para todas as nações. Então estava dizendo para James Cove, olha, você tem que ir para Ohio, porque ali é o local de reunião dos santos.
ali vocês receberão bênçãos que não podem imaginar, bênçãos dos céus. O Senhor estava ensinando Joseph, agora falando de Joseph, que eles deveriam construir um templo. E foi o templo de Kirtland que foi construído depois. E lá, Joseph recebeu poder, autoridade, chaves do sacerdócio, para podermos ter todas as ordenanças dos santos templos de Deus que temos hoje em volta do mundo, onde as famílias podem ir e ser seladas para a eternidade. Mas estas chaves tão sagradas tinham que ser dadas pelo Senhor a seu profeta. Era necessário que seres ressurretos voltassem à terra e conferissem essa autoridade ao jovem profeta. Mas eu sou tão grato por Joseph ter aceito, sou tão grato por ele ter se mantido fiel, e sou grato por essas chaves terem sido passadas de apóstolo a apóstolo, de profeta até profeta, até o dia de hoje. Muito bem. Continuando, daí no capítulo 40, o Senhor aqui ele fala que James ele recusou as bênçãos e fugiu, foi embora. E daí no versículo 2, o capítulo 40, tem só 3 versículos. No 2 fala assim, o Senhor falando, né? Foi uma revelação que Joseph e Sidney receberam, explicando ao profeta sobre James Coves. E ele recebeu a palavra com alegria, mas imediatamente Satanás o tentou, e o temor da perseguição e os cuidados do mundo fizeram-no rejeitar a palavra. Irmãos, irmãs, enquanto eu lia, vieram, né, à minha mente experiências tão sagradas que passei em minha vida no passado. Como vocês sabem, eu servi no sistema educacional da igreja, sei, né, como coordenador e diretor de instituto por vários anos, quase 2 décadas, quando me aposentei. E eu tive muitas experiências tão sagradas com alunos, rapazes e moças tão especiais, que tinham um desejo tão grande e ardente de viver em retidão, de buscar as bênçãos dos céus, para que os céus fossem abertos e eles pudessem receber esse poder em suas vidas. Eles ansiavam por testemunhos vigorosos para se manterem fiéis para sempre. Queriam ter famílias eternas, queriam desfrutar de todas as bênçãos do sacerdócio de Deus. E muitas vezes, conversando e rindo com eles, né, ouvi relatos como o seguinte: irmão André, a aula de domingo estava tão especial, eu senti um espírito tão forte tocando no meu coração. E eu saí da aula dizendo assim, eu vou ser fiel como nunca fui antes. Mas quando eu botava o pé fora do estudo, já vinha um pensamento ruim. E eu já, não quero. E olha, esse simples relato eu ouvi diversas vezes. Estávamos ali cheios do Espírito, e ao sair já fui tentado. Mas isso, irmãos, é um princípio. Sempre que eu e você, sempre que nós recebemos luz em nossa vida, rapidamente o adversário vem para tentar roubar a luz. E James Coves não resistiu e fugiu. Se ele tivesse continuado ativo, firme, que bênçãos extraordinárias teria recebido. Fiquei pensando em algumas pessoas, como o jovem rico, que o Senhor chamou, vem e segue-me, mas ele tinha tantas coisas materiais que acabou rejeitando. Lembro-me do povo na época de Noé, que ensinando, mas rejeitaram. Lembro-me de Leí ensinando em Jerusalém, e o povo queria matá-lo e eles teve que sair. Se tivessem aceitado. E vi em minha vida inúmeras pessoas que, se tivessem aceitado o Evangelho restaurado, a história de suas vidas seria diferente.
mas não aceitaram e tiveram que arcar com todas as coisas que vieram depois. Presto-lhes o meu testemunho, que eu sei que Jesus Cristo vive, que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado em nossos dias, com apóstolos, profetas, com a autoridade do Salvador sobre a terra novamente. E que eu e vocês somos chamados pelo Senhor para vivenciar, para viver isso, guardar seus mandamentos, andar em retidão e receber mais luz e poder dos céus em nossa vida. O meu convite a você, movido pelo Espírito, é: continua firme, continua fazendo as coisas básicas, continua orando, estudando as Escrituras, procura lembrar das experiências espirituais que você já teve na sua vida. Busca a revelação pessoal para ser guiado nessa terra. Não se afaste dos conselhos dos profetas vivos. E tudo irá bem com você. Tudo mesmo. E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãs, irmãos, tchau. Tenham um ótimo dia. Que essa semana possa ser maravilhosa. Tchau.